A nossa sociedade é demasiadamente ansiosa. E eu sei que você sabe disso por experiência. Posso até imaginar os muitos momentos da vida em que você esteve tão ansioso, tão ansiosa, que achou que não poderia administrar em hipótese alguma esse estado. Um dos fatores para a extrema ansiedade da sociedade é que o marketing que nós costumeiramente, frequentemente, diariamente nós ouvimos e pelo qual somos bombardeados é que tudo depende de você. É que você tem que ser o melhor. E ser um homem bem-sucedido significa ganhar muito dinheiro, significa ter muitos diplomas, significa ter as melhores casas, os melhores carros. E isto é ser um homem bem-sucedido. De tal forma que, dependendo tudo de você e sendo o alvo da sua vida, alcançar tal status, o homem entra numa crise de ansiedade, porque ele vê que a verdade é que ele não é tudo isso. Algo semelhante se exige das mulheres, que em nossos dias terminaram assumindo um papel que não é delas, um papel que vai muito além, e elas querendo dividir o mesmo peso, fardo que o homem tem, então vive a crise de ter que lidar com tudo, tomar conta de tudo, e segue no mesmo fluxo do homem. Não tem como não viver ansioso. Até nossas crianças, adolescentes e jovens são estimulados a serem os melhores. Tudo tem que ser extremamente perfeito, porque se colocou um estigma, o homem bem-sucedido é aquele que tem tudo. Mas será que é verdade? Será que realmente tudo depende do homem? Será que não é hora de você descansar o coração e aprender que a verdade é que tudo está nas mãos do Criador? Queremos ver hoje mais um atributo de Deus, e é um atributo comunicável, um atributo que nós também podemos e devemos exercer, porque Deus confiou a nós também este atributo, por sermos imagem dele. A misericórdia. Todavia, nós vamos fazer uma alteração de nomenclatura, porque o termo misericórdia para nós sempre está relacionado apenas a pecado ou a coisas ruins. É sempre a ideia de que é não tratar o outro com a justiça que ele deveria receber. Ele pecou, ele vai ter que ser castigado, mas eu vou ser misericordioso e eu não vou dar a ele o castigo. Por que nós vamos precisar alterar o termo em português? Porque ele não condiz com a dimensão, a amplitude do que significa a misericórdia na Bíblia. O termo que mais se aproxima é favor. O favor de Deus. E nós veremos agora no Salmo 136 que o favor de Deus vai muito além do perdão de nossos pecados. Então vamos para o Salmo 136, para fazermos a leitura deste salmo. Uma curiosidade enquanto os irmãos abrem, é que este é um dos pouquíssimos textos da Bíblia em que se encaixa perfeitamente o que se chama leitura responsiva. Porque existe uma leitura distinta da leitura alternada. A leitura bíblica alternada é quando nós lemos como liturgos um versículo e os irmãos leem o seguinte. Fizemos isso hoje, por exemplo. Mas a leitura responsiva é quando o texto possui um coro, em que nós estamos respondendo sempre com este mesmo coro. E é o caso do Salmo 136. E poderíamos fazer esta leitura, já que é tão incomum, fazer uma leitura responsiva. Eu lerei a primeira parte de cada verso. E os irmãos repetirão com apenas uma única frase. Porque a sua misericórdia
dura para sempre. Assim, leiamos todo o Salmo 136. Lerei a primeira parte de cada versículo, os irmãos as partes seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Àquele que com entendimento fez os céus. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Àquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Àquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança, a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Todos, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Senhor, bendito o teu nome. As tuas misericórdias duram para sempre. O teu favor. Obrigado por isso. Que podemos dar ao Senhor? Nada. Mas o teu favor nos alcançou, e isso em tudo, Senhor. Em tudo. Que o Senhor mais uma vez fale conosco graciosamente, para que ouvindo tua voz, ecoando como as muitas águas, assim continuamente sobre nossas vidas, sejamos edificados, fortalecidos, consolados e assim possamos nos alegrar em ti, mesmo nas intempéries da vida, como o teu servo Jó sofreu. Que o Senhor nos conduza com tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Realmente, Jó viu como o favor de Deus dura para sempre. E viu muito antes de sua história difícil.
toda a criação também. O Salmo 136, portanto, se divide em 3 partes. E isso, inclusive, nos ajuda a perceber que o termo misericórdia, em português, aqui, como foi colocado, ele é muito mais amplo do que a ideia de uma relação com a salvação. Normalmente, nós tratamos o termo misericórdia dentro da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Eu sou pecador, Deus é misericordioso e me perdoa. Mas veja no Salmo que é muito mais do que um perdão divino diante de nossas mazelas. Eu quero convidar você a aliviar o coração, conhecendo o favor de Deus sobre toda a nossa vida. A primeira parte, que é uma introdução, além das 3 partes que nós mencionamos sobre a aplicação do favor de Deus, é o convite a render graças a Deus. E aí a gente já pode pensar na primeira aplicação. Meu irmão, conhecer o favor de Deus inevitavelmente tem que conduzir você a um espírito de gratidão, a um coração grato ao Senhor, a um coração completamente grato. E eu não me refiro a palavras. Eu não me refiro a cantar apenas hinos de gratidão. Eu me refiro a uma vida de gratidão. Porque a gratidão melhor se expressa em atitudes. Lembre-se da parábola de Jesus, em que ele diz que 2 filhos diante de um pai são chamados para fazer algo. O pai chama um dos filhos e diz a ele: olha, vai ali ao campo fazer isso, isso, isso. E o filho diz assim: tá certo, eu vou. Só que passou o tempo e ele não foi. Mas outro filho, ao receber a mesma ordem do pai, vai ali ao campo fazer isso, isso, isso. Ele diz: não, não vou não. E naquele momento, seja qual for a razão, o raivoso realmente afrontou o pai. Todavia, ele refletiu melhor, pesou no coração, não precisava disso. E então foi silenciosamente. A sua atitude mostrou que ele estava disposto a obedecer. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que apenas falou ou aquele que fez? Portanto, a gratidão ao Senhor não se expressa em cânticos tão somente. De que adianta você vir todos os domingos cantar ao Senhor e expressar uma gratidão em música, em oração? Que adianta você continuamente estar expressando palavras que dizem ser você a pessoa mais agradecida por tudo que Deus fez, quando de segunda a sábado a sua língua é afiada para o mal, as suas obras terminam concordando com este mundo que jaz no maligno, e assim, em vez de dedicar o seu trabalho, o seu tempo, suas finanças, suas energias, sua saúde, tudo que você tem, a uma vida dedicada ao Senhor, glorificando a Deus, você vive para si mesmo. Me responda, qual desses 2 estão agradecendo a Deus? As obras sempre falarão muito mais alto do que as palavras. As obras sempre falarão mais alto que as palavras. Ele nos convida, nos convoca a agradecer a Deus. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. 3 vezes. Um número que é significativo na Escritura. Esta ênfase que a palavra de Deus dá ao repetir 3 vezes. Não é em vão que a Escritura diz que por 2 ou 3 testemunhos, ou 2 ou 3 testemunhas, tudo se confirmará. E a Escritura, enfatizando a importância de algo, costuma repetir 3 vezes a mesma coisa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, nos diz assim os querubins em Isaías capítulo 6. Em outras palavras, é realmente da vontade de Deus que a sua vida expresse continuamente gratidão ao Senhor. Deus quer realmente, não é só uma sugestão. Como nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 18. Renda graças. Se você tem dúvida do porquê, agora vem
todas as causas do porquê você tem que render graça. E como disse, 3 partes estão presentes aqui. Uma maior, uma intermediária e uma bem pequenina, mas também fundamental. A primeira parte, que é um pouco menor, ela nos fala da criação. Observe conosco, nós não vamos ler o refrão repetido. Ele diz assim: nós temos que render graças ao Senhor, ao único que opera grandes maravilhas. Versículo 5. Aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminários, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele, e aí ele começa uma outra parte, que feriu o Egito nos seus primogênitos. Até o versículo 9, observe que ele está falando da criação. Ele, de uma forma bastante resumida, de fato, ele não cita todo o Gênesis capítulo 1 e 2, nos conta que Deus é o Deus criador. E ele diz que Deus fez tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja a necessidade de trocar o termo misericórdia por favor. Porque provavelmente na sua cabeça a misericórdia de Deus se expressa quando alguém erra, quando alguém faz besteira, quando alguém não merece nada e então precisa de um favor de Deus. Mas o termo favor se encaixa em todos os tempos da história do universo. Mesmo antes da queda, como é o caso, Deus criou todas as coisas, não havia pecado. Deus criou todas as coisas e o homem não havia pecado. Mas ele recebeu todas essas coisas de Deus e ele diz, porque o favor de Deus dura para sempre. Um Deus que favorece. Um Deus que favorece. Me diga, qual de vocês deu conselhos ao Senhor para que Ele fizesse as coisas como Ele quis fazer? Qual de vocês disse para Deus, morango seria uma fruta interessante? Ou mesmo sugeriu um outro tipo de alimento? Qual de vocês provou o gosto de algo para corrigir, talvez, algo que Deus tivesse feito? Nada. Deus criou todas as coisas sozinho. Como nos diz Paulo em Romanos capítulo 11. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Nós não dissemos nada para ele. Foi ele quem fez. Porque o favor de Deus dura para sempre. A quem Deus deu todas essas coisas? Não foi a nós? Não somos nós que apreciamos a beleza de um nascer do sol. Ah, que encanto! Não somos nós que apreciamos a beleza do pôr do sol. Que momento vislumbrante! Não somos nós que apreciamos o bom alimento e diariamente, não apenas por necessidade física, mas muito além, pelo prazer de comer. Nós então experimentamos tudo que nos vem ao alcance. Não somos nós que admiramos a beleza da criação. Não somos nós que nos alegramos no meio dela. Porque o favor de Deus dura para sempre. E nenhum de nós deu conselhos ao Senhor. Deus é o Deus da misericórdia, ou melhor, é o Deus do favor. O Deus que faz grandes coisas, porque o favor de Deus dura para sempre. Observe que uma vez que nós refletimos o fato de que não participamos da criação, já podemos trazer uma aplicação fundamental, tirarmos dos ombros um peso. Nenhum de nós
precisou ter uma participação ativa na criação de todas as coisas, mas todos nós desfrutamos destas coisas. Então, por que achar que tudo depende de nossas mãos? Você que deu gosto aos alimentos? Foi você que pintou a obra de arte que é a criação? Foi você que teve a ideia de fazer com que tudo no seu corpo pudesse experimentar o prazer de ver coisas bonitas, de ouvir belas melodias, de sentir o aroma agradável, de apreciar o paladar, essas maravilhas que Deus fez para degustarmos, o prazer de poder sentir até pelo toque. E tudo isso foi Deus. Porque o favor de Deus dura para sempre. Pense, Deus não precisou de você, mas Ele quis dar a você todas essas coisas. É o favor de Deus. Tire dos ombros o peso de que tudo depende de você. Esquece o marketing de nossa sociedade pós-moderna, de que você precisa ser o melhor e seguir um padrão que o mundo estabeleceu, para que você descanse em Deus, o Deus que criou tudo e quis dar a você, para você desfrutar, para você apreciar. Ele não pediu nada em troca. Olha, eu só vou lhe dar estas uvas se você fizer algo por mim. Eu só vou lhe dar abrigo se você fizer algo que eu quero. Não. Deus fez o homem do pó da terra, o colocou no jardim que ainda era melhor do que tudo aquilo que nós podemos desfrutar, porque Deus preparou de um modo especial para Adão e Eva, e tendo em vista que o mundo está afetado pelo pecado, imagine a dimensão da beleza do jardim do Éden. E Deus deu ao homem, simplesmente deu ao homem. Tire dos ombros a ansiedade, porque Deus quis nos favorecer. Tudo o que você precisa é confiar em Deus, porque o favor de Deus dura para sempre. O favor de Deus não é passageiro, dura para sempre. A criação perdura. O dilúvio é uma demonstração de que Deus realmente não deixará de prover o necessário. Porque o dilúvio aconteceu, mas a criação não foi destruída. E lá Deus prometeu, para sempre existirá a criação. Descanse em Deus. Tudo o que Ele fez, fez para você. Tudo o que Ele fez, Ele decidiu fazer. Cada sensação foi Ele que inventou. Cada alimento foi Ele quem criou. O trabalho que alegra o nosso coração é uma providência de Deus. Imagina viver ocioso. Não. Tudo Deus fez e deu ao homem, para que o homem aprecie e renda graças ao Senhor. É por isso que você deve render graças ao Senhor, porque todo o universo está cheio do favor de Deus. Um Deus que dá às suas criaturas, porque o seu favor dura para sempre. Então desfrute. Esquece a ansiedade. A ansiedade é o tomar para si uma responsabilidade. A ansiedade nada mais é do que uma consciência de que tudo está dependendo de mim. Que eu preciso fazer ser, que algo está debaixo de meu controle e dependendo de mim, mas ao mesmo tempo vendo em mim a incapacidade, me faz ficar perturbado. Descansa o coração no Senhor. Por isso que Paulo pôde dizer à igreja palavras tão simples, mas profundas. O remédio de Paulo para a ansiedade é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloca diante do Senhor, pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que vai além das circunstâncias da vida, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sim, descanse em Deus para que você desfrute da paz de Deus. O Senhor Jesus também disse isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6,25. E no final ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus criou tudo. Desfrute, desfrute. Mas o favor de Deus também se relaciona com a salvação. De modo algum poderemos excluir isso. E a partir do versículo 10 até o versículo 24, o autor nos conduz a ver o favor de Deus na redenção. Observe uma importância fundamental em nós olharmos ao mesmo tempo para os dois, a criação e a salvação. É que Deus não retirou o seu favor, mesmo quando o homem pecou. É que Deus não retirou o seu favor, mesmo quando Deus, tendo dado tudo de bom, o homem foi lá e destruiu, estragou, se rebelou contra o Senhor, como nós vamos ler em Gênesis capítulo 3. Observe que o mundo caído termina por realçar muito o tamanho do favor divino. Se olhar para a criação e ver tudo que Deus nos deu, já mostra que o favor de Deus realmente é grande. Agora imagina olhar para você mesmo e no espelho contemplar as suas rugas da alma. Olhar para si mesmo e ver todos os defeitos de seu coração. Aquilo que o profeta Jeremias falará acerca do coração de todo homem, em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E diante desse coração é que nós vemos a amplitude e profundidade do favor divino, que não deixou a sua criação, mesmo depois da queda. E então ele começa a contar a redenção a partir do Egito, quando Deus, vendo o sofrimento de seu povo, age em favor do seu povo para redimir o seu povo oprimido pelo Egito. Um Egito que representa muito bem o mundo, o diabo e a natureza pecadora. 3 adversários de nossa alma, citados por Paulo em Efésios, capítulo de número 2, quando ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos dispôs de grandiosa e poderosa salvação. Me diga você que não fez nada para contribuir
com a obra da criação. Você que não teve uma só ideia para aconselhar a Deus em como fazer para desfrutar de uma criação magnífica. Me diga você que é um pecador e que, tendo visto na criação o favor de Deus, vê na sua própria vida essa misericórdia que poupa a sua vida indigna. Quantos anos de vida você tem e você não merece um dia desse? Um dia dos seus anos de vida você merece, porque do primeiro ao último, a sua vida é marcada pelo pecado. Vejo nos meus 3 filhos e vi ao longo dos seus anos, desde a mais tenra idade, do pequenininho Lucas, o pecado de um filho que tenta mostrar que ele quer ser o centro de toda a família, que tantas vezes vai berrar como um grito de protesto e muitas outras vai espernear quando é então proibido a algo. Por quê? Porque ele acha que ele é o centro de tudo. Um coração pecador, mostrando o egoísmo desde o mais cedo de sua vida. E Deus, mesmo assim, mostra que o seu favor dura para sempre. Ele não tirou. Depois de Cristo, o mundo ainda existe 2000 anos. 2000 anos de pecados, de maldade, de egoísmo, de tirania, de arrogância, de soberba, de inveja, de maledicência, de orgulho, de vaidade, de mentiras. 2000 anos de politicagem e todo tipo de parafernália que você imaginar. E o mundo ainda está aí. Porque o favor do Senhor dura para sempre. Deus não retirou sua misericórdia, antes a confirmou quando o mundo caiu em transgressão. Para que você, ao olhar para a sua vida pecadora e perceber que mesmo recebendo de Deus tantos favores, obras de Deus, a criação, ainda assim, tantas vezes é ingrato. Em vez de adorar a Deus, vai para o shopping. Em vez de compartilhar, toma tudo para si. Em vez de louvar, tantas vezes fala o que não deve com a língua. E mesmo assim, Deus conserva a tua vida indigna, para que você renda graças ao Senhor. Graça ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. Observe o quanto devemos ser gratos a Deus. O quanto devemos ser gratos a Deus. Você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida? Para não ficar reclamando de tudo e de todos? Para não ficar murmurando de tudo e de todos? Para não ficar ali usando a língua para desonrar aquele que tão graciosamente tem abençoado a sua vida? Renda graças com todo o seu ser, porque as misericórdias de Deus todos os dias se renovam sobre nós. Como nos diz o profeta, ainda Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Você já imaginou se Deus por algum momento simplesmente decidisse não agir, não tratar você com favor, simplesmente tratasse cada um de nós como nós merecemos ser tratados? Para pensar. E você fará o que Jó fez. Mesmo acometido de tão grande mal, tão grande sofrimento, Jó não atribuiu mal a Deus, porque Jó tinha consciência de que o favor do Senhor é a causa de tudo. E disse, como lemos ainda hoje,
Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E nisso tudo, diz o livro de Jó, Jó não pecou. Tire dos ombros um peso. O peso de achar que Deus vai abençoar a sua vida se ver que você é bom demais. O mundo do marketing, que dita regras para que a sociedade busque um status de vida que é muito além daquilo que o homem consegue alcançar, pressionando e oprimindo uma sociedade de tal maneira que ela cada vez mais adoece. A Escritura convida você a descansar em Deus, a olhar para o favor de Deus, não só na criação, mas o favor de Deus na tua vida, tendo em vista que Deus, mesmo diante dos seus pecados, tem tratado você com misericórdia. É descansar em Deus, como disse Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansa, meu. Não é quem você é que garante o que você tem. É o favor de Deus que não destruiu você no primeiro dia que nasceu. É o favor de Deus que não deu a você o que você merece. Pela justiça, a justa justiça divina. Porque sendo você pecador, nada de bom, com certeza, nada de bom merece do Senhor. O autor nos mostra a amplitude do favor de Deus. Mas ele termina, e é interessante, com um terceiro ponto que mostra o favor de Deus. E é interessante que ele é curtinho. Ele é bem curtinho. Por que ele é tão curto? Porque ele já foi expresso de forma suficiente nos versículos anteriores. Deus criou tudo e deu a nós. E não fez porque a gente merecia ou foi atrás, mas porque o favor de Deus dura para sempre. Deus viu nossos pecados e não nos destruiu. Antes mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque o favor dele dura para sempre. Agora me diga, você que olha para a criação e vê que toda ela foi dada para você, sem você merecer, sem você ter feito nada. Você que olhou para o espelho e viu a miséria de sua alma, contemplou aquilo que é invisível aos olhos dos outros, a maldade do coração, e mesmo assim percebeu que ainda vive, que ainda canta, que ainda come, que ainda se alegra, que ainda sente os prazeres que Deus criou, sem merecer um só favor. Me diga, você que vê tudo isso, ainda tem dúvida que Deus sustenta seu povo? Versículo 25. E dá alimento a toda a carne, a providência de Deus. O favor de Deus se expressa na criação, na redenção, mas também na providência de Deus. Jesus despertou o povo para isso. Uma geração tão preocupada com o pão de cada dia que não conseguia observar que tudo testemunhava que Deus não deixaria o seu povo. Em Deuteronômio, capítulo de número 4, Deuteronômio,
capítulo de número 8, desculpa. Moisés lembra para uma geração que ia entrar na terra prometida tudo que Deus fez no deserto, em favor do seu povo. A partir do versículo 2 ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Lembra, olha para tudo que Deus fez, olha para a tua vida e lembra, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, para mostrar para você a necessidade de confiar em Deus. Os dias maus, eles nos chamam a necessidade de confiar em Deus. Eles provam o nosso coração. Você confia em Deus? Quando tudo está bem, quem não confia? Quem não canta vitórias? Quem não dá testemunho? Quem não sai se gabando e dizendo que Deus é bom para com você? Quando você tem um carro na garagem, casa boa, comida na mesa, dinheiro na conta e tudo está bem, e as pessoas então testemunham a bondade de Deus, e é verdade. Mas Deus também prova o coração do homem. E como fez com Jó, tira tudo o que ele tem para provar e ver se ele realmente confia no Senhor. Se ele realmente confia no Senhor. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, um pão milagroso, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. 40 anos caminhando no deserto, não eram por pastos verdejantes, não, no deserto, para mostrar que tudo que nós precisamos não só vem de Deus, mas é o próprio Deus. O Deus que proveu tudo com favor. O Deus que redimiu a nossa vida por favor. Por acaso não é o Deus que dá alimento a toda a carne, também porque a sua misericórdia dura para sempre? Então me responda, por que está ansioso? Por que está preocupado com o dia de amanhã? Por que tem medo de simplesmente não ter? Por que temes incertezas? Por que tenta se prevenir como se tudo tivesse sob o seu controle? E não me refiro à prudência, mas eu me refiro ao achar que tudo estará debaixo do seu controle. Quando Deus é aquele que cuida de toda a sua criação. Precisamos tirar dos ombros um peso que a sociedade colocou sobre todos nós. Mas Deus nunca colocou. Deus nunca colocou este peso sobre nós. O peso de achar que tudo depende de você. É por causa disso que tantas vezes Deus abençoa seu povo com momentos catastróficos, difíceis, como a pandemia. Como assim, bênção? Com a bênção de ver no deserto da vida, de ver nas perdas da vida, que mesmo quando tudo está no fundo do poço, que Deus é poderoso para continuar sustentando o seu povo. Que tudo que nós precisamos é Ele. Que tudo que nós precisamos para viver é do próprio Deus. E isso não depende de nós, é um favor divino. É o Deus que tem prazer em abençoar a sua criação. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o que eu devo fazer?
Primeiro, descansa no Senhor. Essa é a primeira coisa que Deus quer. Realmente descansa. E descansando em Deus, coloca tudo diante dele. Não importa se é pequeno, médio ou grande, aquilo que pode afligir seu coração. Ele continua, sempre foi e sempre será o Deus que criou e que sustenta tudo. Então coloca tudo diante dele. Em segundo lugar, confiando nele, obedeça. Só obedeça. Por tantas vezes, nós desconfiamos das ordens divinas, as ordens de Deus. Não, confie. Confie nas palavras do Senhor, na palavra de Deus, em tudo que Ele mandou. Trabalhar é uma das ordenanças, então trabalhe, mas trabalhe descansando no Senhor. E assim você vai desfrutar da vida como um favor divino. E jamais dirá em seu próprio coração que tudo que você desfruta é por causa de sua própria mão. Não. Como Provérbios capítulo 3 nos diz, no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Assim, você desfrutará dos cuidados, muito melhor desfrutará dos cuidados de Deus. Portanto, descansa o coração no Senhor, para que você renda graças a Deus de todo o seu coração, para que não sejam apenas palavras oradas, cantadas, mas seja uma vida que realmente olha para Deus e diz: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Confia no Senhor. E aí nós começaremos a ver corações em paz, no meio de um mundo que vive ansiosamente. Corações tranquilos, no mundo que vive freneticamente. Porque esses corações que vivem em paz são os corações que realmente foram colocados na presença do Senhor. E viram que tudo o que precisam, tudo mesmo, é confiar nele. Confiar naquele que faz com que o seu favor dure para sempre.